Vou dar destaque a 3 ferramentas da engenharia genética: as enzimas de restrição, a DNA ligase e os plasmídios. Velho, as enzimas de restrição significa cortar, certo? Então as enzimas de restrição são enzimas que vão cortar fragmentos do DNA em regiões específicas. As enzimas de restrição elas não foram produzidas em laboratório, elas foram obtidas a partir de bactérias. A primeira foi uma enzima de restrição presente na Escherichia coli, que é uma bactéria bem famosa, ela é patogênica, tem bastante interesse por aí. Foi o primeiro, inclusive, organismo a ter o seu genoma mapeado. Quando os caras estavam olhando para a Escherichia coli com esse cuidado, mano, eles perceberam que existe ali uma enzima capaz de fragmentar, de clivar, de cortar o material genético em regiões específicas. Mas, mano, por que a E. coli, a bactéria, enfim, tem uma enzima capaz de cortar o DNA em fragmentos específicos? É o seguinte: a enzima de restrição ela acaba sendo uma ferramenta de proteção para a bactéria contra, por exemplo, os vírus bacteriófagos. Os vírus bacteriófagos vão parasitar as bactérias para dar sequência, no seu ciclo de vida. Eles injetam o material genético deles para que esse material seja incorporado ao genoma bacteriano. E para evitar que isso aconteça, as enzimas de restrição, que esse material genético exógeno entra, vão lá e cortam esse material genético para evitar o problema da infecção pelo bacteriófago. Certo? Então, quando os caras estavam olhando para a E. coli e viram essa enzima, perceberam que seria uma ferramenta muito válida para cortar fragmentos de DNA de interesse. Uma coisa muito importante sobre as enzimas de restrição, mano, é que as enzimas de restrição cortam o material genético em regiões específicas. Essas regiões recebem o nome de palíndromos. Meu consagrado, essa palavra tem que estar guardada no seu coração. Regiões palíndromos. As regiões palíndromos, cara, são regiões que são iguais, São sequências de bases nitrogenadas iguais, porém opostas. A enzima de restrição percorre a molécula de DNA, encontra essas regiões e clivam exatamente ali, certo? O que é interessante é que as enzimas de restrições elas são específicas às regiões palíndromo e não à espécie. Então, se porventura você lê um texto por aí em que uma questão de vestibular ou um texto qualquer, em que a informação que é dita ali, que a enzima de restrição ela é específica a uma espécie, isso não é verdade. A enzima de restrição ela é específica à região palíndromo. Se nós tivermos 20 espécies aqui, de organismos super diferentes, de táxons completamente diferentes, pouco relacionados, mas que existem nos materiais genéticos dessas 20 espécies, a região palíndromo específica da enzima de restrição, ela vai cortar o DNA de todo mundo, independente da espécie, independente do táxon. Beleza? Isso é bem importante. Justo? Maravilha? Dali! A outra ferramenta que é bem legal, cara, é a DNA ligase. E a DNA ligase você já conhece lá da autoduplicação. Quando a fita de DNA no sentido antissense, ela é sintetizada, acontece em fragmentos, os famosos fragmentos de Okazaki. E para juntar os fragmentos da fita nova, aparece a DNA ligase no rolê que gruda todo mundo e a fita fica lindona, certo? Muito bem. Cara, a DNA ligase, ela vai ser uma enzima que justamente vai fazer o papel de colar esses fragmentos. Se nós cortamos os fragmentos de interesse, retiramos esse fragmento, a gente precisa inseri-lo em outro genoma para que ele possa ser expresso. Quem faz esse grude, velho, é a DNA ligase, certo? A DNA ligase, então, ela conecta fragmentos de DNA de mesma origem e de origens diferentes. E olha que bonito, cara. Quando a gente junta fragmentos de DNA de origens diferentes, a gente acaba formando um DNA recombinante. DNA recombinante, o próprio nome sugere qual que é a do rolê, certo? É um DNA que foi recombinado. A gente recombinou fragmentos de DNA de origens diferentes, certo? E o tornou diferente da sua essência, diferente do que ele é naturalmente. Um DNA recombinante, cara, então, é um DNA híbrido, formado por fragmentos de DNA de origens biologicamente diferentes. Beleza? Muito bom, mano.
E velho, uma coisa que é bem importante você se ligar e ficar atento, porque a conexão desses fragmentos de DNA é plenamente possível, porque o DNA ele é quimicamente igual. Nos é natural perceber que é válido grudar fragmentos de DNA de mesma espécie, de organismos muito proximamente relacionados, certo? Se eu quiser grudar um fragmento do meu DNA no seu, é muito natural a gente perceber que isso é possível. Mas se nós quisermos, por exemplo, grudar um pedaço de DNA de uma mosca numa planta, também é plenamente possível. Porque quimicamente o material genético ele é igual. O esqueleto de açúcar e as bases nitrogenadas são as mesmas, tanto na mosca quanto na planta. Beleza? Justo. Cara, outra ferramenta que eu queria discutir contigo é o plasmídio, mano. O plasmídio é um DNA circular presente em bactérias. O plasmídio, cara, é um DNA circular que não está conectado ao genoma bacteriano. Então a bactéria tem o seu material genético lá, espalhadinho, bonitão, e além disso, tem os plasmídios. Coisas importantes sobre os plasmídios e porque ele é interessante enquanto uma ferramenta para engenharia genética, mano. Primeiro, porque os plasmídios, eles não carregam genes que são vitais para a bactéria. Ou seja, a gente pode manipular esse plasmídio, essa sequência de bases nitrogenadas ali, sem haver prejuízo para a nossa cobaia. A gente não mata a bactéria manipulando o plasmídio. A outra coisa importante é que o plasmídio, de um modo geral, ele confere uma resistência à bactéria no que diz respeito à presença dos antibióticos. Então, representa uma resistência bacteriana aos antibióticos. Beleza?